café e vamos falar de Solid, calculadora com Solid. Vamos implementar uma calculadora completinha, usando os princípios do Solid. Para quem não sabe o que é Solid, Solid é um conjunto, é um acrônimo para os 5 princípios de design de software da programação orientada a objeto, tá? Que deixa o código mais flexível, manutenível, escalável e reutilizável. Criado por Robert C. Martin, tá? Mas tem o princípio da responsabilidade, o princípio do aberto e fechado, o princípio da substituição de Linkoff, o princípio da segregação de interfaces e o princípio de inversão de dependências, tá? Esses são os princípios de Solid. Vamos ao código ver como fazer. Esse tipo de implementação é algo que a gente pede em algumas, que empresas pedem em alguns lugares, aplicar Solid em tudo, e acaba sendo horrível. Então, como uma calculadora que era muito simples, fazer soma de mais, menos vezes, dividir num console, se torna complexo de implementar. Vamos lá, tá? Vamos começar criando as nossas interfaces. Então aqui a gente já vai criar um novo package, interface, tá? Nossa nova interfaces, tá? A gente vai fazer o quê? Dentro das nossas interfaces, vamos criar uma interface de operações, tá? Então vamos criar uma nova interface. Deixa eu só tirar minha caneca daqui para não derrubar ela. E vamos chamar ela de operação. Por quê? Porque ela é o nosso início de tudo. Qual a responsabilidade dela? Ela vai ter, tá? Vamos documentar isso aqui? Vamos documentar, vamos ver como é que eu documento legal isso aqui. Comentário. Isso aqui, tá? Executa a operação matemática. Ok. Matemática. Ela vai ter o arroba para A, que vai ser o primeiro número, e o arroba para B, o segundo número, e o arroba return, que vai ser o resultado da operação. Beleza? Então, o que ele está dizendo de erro aqui? Como é que ele está dando erro no... Sei lá. Bom, enfim. Agora, eu vou dizer que ela vai ter um double e vai retornar o A mais B, tá? Então, é só uma interface, criamos nossa interface de operação. Próximo passo é agora a gente implementar nossas operações, nossas lógicas, tá? Então, vamos criar aqui uma pasta. Isso não é a melhor prática, mas vamos só criar uma pasta chamada operacoins, tá? Operacoins, que vai, primeira delas vai ser uma nossa classe chamada soma, ok? E a classe de soma vai implementar operações. Aqui ela vai, vou dar um cliquezinho para ela implementar os métodos. E agora a gente vai fazer o quê? Return A mais B, que é a operações de soma. E vamos fazer isso bonitinho para o resto. Vamos documentar também, porque é um dos princípios, tá? Estar documentado. Fecha e vamos dizer implementação da operação de soma. Segue. Agora vamos dizer qual o princípio, tá? O princípio da responsabilidade única, tá?
a sua responsabilidade é única, ela sempre vai ser responsável por somar, tá? E aí vamos fazer, eu não vou dar nomes aos bois para tudo, mas vamos, como vai ter que ser funcional, então vamos fazer subtracão, implementes operação, aqui eu vou mandar para essa lâmpada implement methods, e aqui é um return a menos b, vou criar aqui o multiplicacão, que vai implementar a operação, processa implementar os métodos, vou dar um return a vezes b. A ideia, tá, era todos eles estar documentadinho, bonitinho, tá, por padrão, por boas práticas, mas para o vídeo não ficar muito longo, né, vamos fazer sem documentar. Divisão, sem acento, porque senão não faz, né, implementes operação, usando os conceitos de responsabilidade, responsabilidade única, tá? Aqui é um return A dividido por B. Temos todas as nossas responsabilidades feitas. Agora, a gente tem que usar uma classe responsável para fazer a fabricação da construção das nossas operações, tá? A gente vai ter que desacoplar a criação desse cara. Então a gente vai usar uma factor, tá? Vamos criar um projeto chamado factor para a gente ter aqui uma nova class, tá? Que se chama fabricar operação. Por quê? Porque essa class ela vai ter um private final map, tá? String operação, porque ela vai ter o string vai ser o sinal e vai ter a operação. Public, um construtor aqui, tá? Fabricar operação, e ela vai ter operações igual a new hashmap, tá? Ponto e vírgula, e aqui vai ter operações ponto, não preciso dar um new aqui, agora vai dar certo, ponto put, o sinal e a class. Então new soma. Pode ver que a IA nem está conseguindo mais me ajudar já nesse momento. Operações ponto put, ó, já não está mais sugerindo nada pra gente. Menos vírgula new de subtração, ponto e vírgula, operações ponto put. Ela já, até a IA já se perdeu no nosso vezes vírgula new multiplicação, e o último não menos importante, operações ponto put, abre aspas, barra, porque é divisão, vírgula new divisão, ponto e vírgula. Agora, para a gente usar os conceitos de aberto e fechado e tal, tá? A gente conseguir retornar, porque a gente criou aqui só um construtor para construir, agora a gente tem que ter um método de acessar. Então, public optional, porque a gente optional
do tipo operação, get operação, recebe um operador e off no enable, get operação. Isso aí. Então agora a gente tem um símbolo, ó, operador, né? E vamos ter um get desse operador, tá? Agora, esse cara, a gente falou sobre o princípio da segregação da criação da lógica, tá? Separação separada a lógica da criação, ok? Agora vamos falar sobre o princípio da inversão de dependência. Então, vamos criar uma classe, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu pensar. Inversão... Deixa eu pensar... Tá, vamos só criar aqui uma nova class chamada motor, onde a gente vai fazer esse cara funcionar. Calculadora, o motor da calculadora, um motor onde vai pensar. Na classe de motor da calculadora, ela vai ser pública, aí ela vai ter um private final fábrica de operação. Tá, esse private final vai estar num public motor calcular fábrica de operação, this ponto fábrica de operação recebe nossa fábrica de operação, construtor. Construímos porque ele vai receber no construtor e vai executar este processo, tá? Vamos comentar aqui, porque agora aqui vai ficar um pouquinho mais complexo, tá? Cadê meu asterístico? Perdi meu asterístico. Tá, esse comentário vai ser o quê? O processo processa um cálculo completo, tá? O primeiro parâmetro dele que a gente vai receber, ele vai ser o operador vai ser o num1, tá? Operador, o símbolo, o sinal, na verdade, tá? O primeiro número, o outro vai ser o num2, o segundo número, e agora a gente vai ter o nosso return, que vai ser o resultado, arroba return o resultado, tá? Que aqui vai ter o que? O public double, calcular, não, vamos ser processar, tá? Que vai receber a ordem que a gente criou, né? String operador, vírgula, double, num1 e num2. E eu fiz os comentários, ela não consegue seguir a sugestão, a minha ideia, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? Operação igual, não, operação igual a fábrica operação ponto get operação, porque eu vou passar o nosso operador aqui, tá? Ponto or else throw, e esse throw vai ser um abre parênteses, uma lambda new, aqui eu vou dar uma exceção que vai ser ilegal argument exception, operador inválido. Deixa eu só botar um enter aqui para ficar bonitinho, ponto e vírgula, beleza. Então, nosso return operador calcular 1 mais 1, tá? Então agora esse é um cara que fabrica um motor que calcula, então motor 1 mais 1, beleza? Agora a gente fez o último princípio, tá? E vamos fazer isso funcionar bonitinho, tá? Então, vamos agora, depois de criar todos esses arquivos lá para o nosso main, tira esse cara do Spring Boot e vamos fazer nosso
nossa calculadora funcionar. Então vamos fazer, primeira coisa, a gente vai ter que ter um while true aqui, abre e fecha, e vai executar sempre esse cara. Agora, o que a gente vai precisar? Dentro do nosso while, vamos criar um try catch, porque a gente disse que uma das exceções é o nosso illegal argument exception, tá? p.stacktrace, só pra gente dar um print stacktrace aqui. Tá, tem uma chave a mais. Beleza. Tá. Agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos instanciar nossa fábrica aqui. Então, fábrica de operação igual fábrica de operação new, fábrica de operação. Para a gente instanciar nosso motor de calculadora, a gente precisa criar um igual a new motor de calculadora passando nossa fábrica, tá? Porque a gente disse isso lá na implementação, a gente precisa de um fabricar operação. E a gente precisa de um scanner aqui, tá? Para buscar os nossos dados que o usuário digitou. E aqui a gente vai botar um system out print ln e vamos botar um calculadora com boas práticas e solid, tá? Não quer dizer que vocês precisem fazer códigos simples com solid, tá? Eu recomendo fazer isso com código complexos. Mas chegamos aqui, então vamos lá. System print ln, digite o primeiro valor. Digite o primeiro valor. Deixa eu... eu vou botar ou sair, tá? Ou, abre parênteses, sair. Ou... eu vou botar aqui um sair para finalizar. Então ele vai digitar o primeiro valor ou sair para finalizar, tá? Aqui eu vou dar um string valor scanner.nextLine. Eu vou botar valor 1, tá? Vou botar só valor mesmo. Não, vou botar texto digitado, porque isso aqui não pode ser um número ainda. E aí eu vou verificar se if texto digitado equals a sair, break. Ele vai parar. Se não, eu vou dar um double número 1 igual a parcial desse cara. Eu vou botar um system out, digite o segundo valor, que eu não preciso... não, digite um operador agora, tá? Digite operador. Aí eu vou botar aqui os válidos mais, vírgula, menos, vírgula, vezes, vírgula, dividir. 2 pontos, espaço. Agora eu vou pegar um string operação, tá? Deixa eu subir mais aqui para vocês verem. E vou no system .out .println, digite o segundo valor. Tá, agora eu pedi o segundo valor, digite, ele vai digitar o segundo valor e eu vou pegar a mesma coisa, tá? Só que aqui eu já posso ir direto para um double, tá? Double, segundo valor, parse, porque eu não vou fechar aqui. E agora eu vou dar um double, resultado igual a motor calculadora ponto processar, que ele vai processar aqui. Eu vou passar o operação número 1 e o segundo valor. Aqui eu vou botar
número 2, porque é isso. E aqui eu vou dar um system.outprint o resultado, tá? E no exception eu vou tratar dois caras, o numeric formatter exception, tá? Por quê? Eu vou botar um system.err print, não é erro ao calcular, porque se ele botar um número que eu não conseguir formatar, ele vai dar um erro de entrada inválida. Por favor, digite um número válido. Tá. Eu vou dar outro catch aqui, que vai ser, não exception e, vai ser um ilegal argument exception, porque eu tratei isso lá no nossos sinais, tá? Ponto println erro ao calcular operador, ok. E depois disso, se eu der um break, eu vou sair. Então eu tenho que botar aqui um scanner.close e um system, só para dizer que eu encerrei a calculadora, system.out calculadora finalizada com sucesso, isso aqui. Então, vamos testar nosso código. Esse aqui vai funcionar de primeira, conceito de solid, uma regrinha de calculadora, a gente não vai nem ter tantos problemas. Mas, aqui depois de alguns belos minutos, tá? Ele está dizendo, digite o primeiro valor ou sair, então vamos botar aqui sair. Calculadora finalizada com sucesso e o projeto parou. Então o nosso sair já funciona. Tá? Vamos de novo. Digite o primeiro valor, 1. Digite um sinal, mais 15. 16. Digite o primeiro valor, 254 vezes 1041. 315, 215. Então temos uma calculadora com as melhores práticas e os conceitos de Solid aplicado, tá? Então vamos lá. A gente criou primeiro nossa interface, que é a operação, tá? Depois criamos as responsabilidades únicas, divisão, soma, subtração. Depois criamos nosso motor para fazer nossa inversão, tá? Que aí a instância é feita a partir da nossa lógica, não é feita na lógica, então temos todos os nossos nils aqui. Depois o nosso motor pega nossa operação pela nossa lógica e faz os nossos cálculos. E aí a gente tem o nosso calculador em si para o resultado. Então, todavia, entretanto, após 20 minutos, executamos todo o conceito de Solid para criar uma calculadora e entendemos que é muito bom o Solid, mas não é para tudo. Para nossa calculadora não seria necessário a gente implementar todas essas responsabilidades únicas e classes direcionadas para nossas interfaces e para o nosso código. Mas trabalhamos com todos os conceitos de Solid aqui, tá bom? Muito bom o conteúdo até aqui, tá? Se vocês quiserem mais conteúdos diferentes, comentem aí que conteúdos vocês precisam da área de tecnologia que eu produzo para vocês e posto aqui. Se vocês têm dúvida em alguma coisa, enfim, estamos sempre à disposição para ajudar vocês. E para mais conteúdos como esse, se inscrevam no canal, ativem o sininho que sai toda semana pérolas de conhecimento para vocês. Um abraço!